Fala galera que se liga no canal do Nos Acréscimos, seja muito bem-vindo. Tá começando mais um NA Debate, edição número 8, que você vai acompanhar a partir de agora. Então, você que já está acostumado com esse programa aqui no YouTube para falar tudo sobre a Copa do Mundo. Já vou pedir para você chegar aí, obviamente deixando o seu like, se inscrevendo no canal, seu comentário, divulgando para os amigos, porque isso sempre ajuda bastante. É, Hoje vai ser o nosso primeiro programa que não vamos falar da seleção brasileira. Eu que não tive aqui nos últimos dois programas, o Caio apresentou brilhantemente esses últimos dois programas e assim, a gente falou muito da seleção brasileira e principalmente da eliminação do Brasil no último programa, no último NA Debate. Eu não tive aqui, mas gostaria de deixar aqui um breve comentário que foi uma eliminação vexatória realmente, a seleção brasileira entrando sem alma em campo, e aí fica toda a expectativa para 2030. Mas como ter esperança para 2030 se quem organiza o futebol brasileiro, a seleção brasileira, é a dona CBF, que é mais uma desorganização no futebol brasileiro, toda uma direção, todo um controle nefasto. E isso realmente afasta o torcedor brasileiro e tira até a nossa esperança para 2030. Bom, vamos falar então das quartas de final. Sem Brasil, infelizmente, mas está rolando a Copa do Mundo, rolou muito jogaço e as semis estão decididas. Para o programa de hoje, vou estar aqui na companhia de três craques da opinião. Citei ele aqui agora há pouco que brilhou como apresentador, agora vai ser o nosso comentarista Caio Schmidt. Seja muito bem-vindo. O que você pode falar aí, o seu destaque inicial dessas quartas de finais? Salve, Cadu. Voltando agora, né, minha posição natural, né, de comentarista. Cara, essas quartas de finais foram incríveis, né? Pouquíssimos jogos ruins, né? De fato, jogos muito abertos, muito animados, até. O único pior jogo, assim, né, que a gente pode dizer assim, de emoção, talvez tenha sido da França, que começou com o Marrocos defendendo muito bem, com a França não conseguindo atacar, não conseguindo achar o gol rápido, o Mbappé até perdendo o pênalti, gerando um pouco mais de emoção, mas todos os outros jogos foram até o final, né? Precisando de gols salvadores, jogadores pegando o protagonismo para si, então é uma Copa do Mundo muito boa, né? Principalmente essas fases de mata-mata que a gente esperava uns jogos mais feios, podemos assim dizer, mas não, tá legal. Tá legal, é verdade. E a gente também vai ter aqui a companhia, ele também que é figurinha carimbada aqui no NA Debate, o craque da opinião, Rafael Teles. Seja muito bem-vindo, seu destaque inicial. Muito boa tarde a todo mundo. Queria comentar que como que a semifinal vai ser interessante entre as equipes, né? Porque são equipes muito diferentes entre si, por mais que algumas tenham características próximas, que nem a França, ela joga não tendo muita bola, mas é um time que pressiona muito lá na frente. A Espanha é uma posse de bola mais lenta, que tenta trabalhar. A Inglaterra é um pouco mais parecido com a Espanha, mas não tão calibrada assim pelo tempo de trabalho. E a Argentina, que tem um sistema que funciona para um grande craque, que é o Lionel Messi. Eu acho que essas semifinais vão ser muito interessantes. Eu acho que principalmente Argentina e Inglaterra vai ser emocionante devido a todo o contexto histórico do que é esse jogo. Então, acho que é o grande jogo da semifinal. É isso aí, para fechar aqui o nosso time no NA Debate, eu vou chamar ele, o Eduardo Moreno, que está diretamente do Maracanã. Seja muito bem-vindo, Edu, seu destaque inicial. Valeu, Cadu. Boa noite, Cadu. Boa noite, Caio. Boa noite, Rafael. O destaque eu acho que vai ser as quatro melhores seleções ranqueadas no ranking da FIFA. Tanto a Argentina, Inglaterra, França e Espanha são as quatro melhores no ranking da FIFA. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Então, acho que vai ser dois ótimos jogos para a gente acompanhar. É verdade, vão ser ótimos jogos e como vocês já citaram aí, tá acabando, né? A Copa do Mundo tá chegando às semifinais. Argentina, Inglaterra, Espanha e França na disputa pelo título. Muitas daquelas projeções até deram certo, né? Espanha e França largaram como as grandes favoritas e realmente vão fazer aí uma semifinal. E como bem disse o Edu, desde 1990 não chegavam aí quatro semifinalistas campeões mundiais. Então são seleções que também já estão acostumadas com a competição, já foram campeãs. Bom, a gente vai falar bastante, muito dos jogos, quatro jogos que tivemos, então vamos começar falando do jogo da França, né? A França que eliminou a seleção de Marrocos por 2-0 com muita tranquilidade.
e desponta até o momento, né, Caio, como o futebol mais bem jogado, vamos dizer assim. É um futebol muito bem trabalhado pela seleção francesa, que tem um sistema tático que não é dos mais, podemos dizer, se brilha os olhos, de futebol mais bonito, mas é um futebol leve. Eu estava acompanhando, né, no longo da semana, opiniões de alguns jornalistas. O Fred Caldeira fala muito bem de seleção da França, que joga essa Copa do Mundo em ritmo de estadual. É a seleção que menos percorre, que menos corre na Copa, que tem menos sprints, que tem menos quilômetros percorridos dos jogadores e vai ganhando jogos com tranquilidade, porque tem um elenco muito forte. Você tem ali um quadrado mágico que funciona no ataque com o Dembélé, com o Olise, com o Mbappé, com o Doué. Então você tem 4 jogadores de calibre muito alto, de muita técnica, de muita qualidade, que estão decidindo os jogos. E lá para trás ninguém precisa fazer mais nada, só precisa se preocupar em recuperar a bola e deixar a bola com eles. Não é à toa que um dos grandes destaques também da seleção francesa vem sendo o Manu Koné, que é um meio-campista mais de controlar o jogo, de mais pausa no jogo, que ele vai, recupera a bola e entrega já nos pés do Olise. Fala, vai, se vira. O Olise vem jogando como 10, jogando centralizado por aqui, pela seleção da França. Ele que vem fazendo esse papel de criador. Então, você tem no Manu Koné um cara que vai te dar a chegada, que vai recuperar a bola junto com o Rabiot ali no meio campo e vão liberar os seus atacantes para jogarem com tranquilidade, sem ter muita função defensiva, mas mesmo assim, os 4 voltam para marcar, para fechar o bloco baixo e também tem o gás para correr. Então, assim, a seleção francesa é o que o Brasil já foi, né? Alguns anos atrás. É uma seleção que tem uma valência defensiva muito forte, que sofre poucos gols, que sabe sair de pressão e que sabe fazer gols. Você tem 4 caras ali que, se você der a bola neles, é caixa. Então, é uma seleção muito bem treinada do Didier Deschamps. De fato, é uma seleção muito bem treinada, entrosada e está indo para a sua terceira semifinal seguida, né? Campeão em 2018, vice em 2022 e agora indo para mais uma semifinal. Ô Edu, a França é a grande favorita? Cadu, eu acho que sim, a França é a grande favorita, foi a melhor seleção que desempenhou nesses mata-matas, porque a gente vê a Argentina inconsistente ainda, a gente vê também a Espanha inconsistente, as outras equipes estão inconsistentes, eu acho que é normal do futebol ter essa inconsistência, mas a França é o que está tendo o melhor desempenho, fez um jogo tranquilo contra o Marrocos, e acho que é importante também destacar que uma boa parte desses jogadores são do PSG, o Dembélé do PSG, o Doué, o Barcola, e é do time campeão da Champions, eu acho que isso aí também é um ponto importante a ser levado em conta. A França é a favorita, mas não quer dizer que ela vai ser campeã do mundo. Mas é a favorita sim, Cadu. É a favorita e tem uma coisa interessante que você citou também, é que não é só a França do Mbappé. Tem o Dembélé, tem o Olise, tem muitos jogadores ali que realmente, de fato, fazem a diferença, né, Teles? Com certeza, e inclusive eu estava vendo uma informação que nos jornais franceses eles apontam que a bola de ouro pode ser formada por 3 franceses, que seria algo inédito, eu acho, da bola de ouro, ter 3 pessoas da mesma nacionalidade de finalista, né? Seria o Mbappé, o Dembélé e o Olise, então seria 3 finalistas franceses. Eu acho que essa França ela vai ficar, se ela perder, vai ser meio que um pouco o que a gente sente com o quadrado mágico, que era Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. A gente tem um time muito qualificado, só que diferente do Brasil de 2006, esse time joga bola, né? Um time que é muito absoluto na Copa do Mundo, não sofreu. Eu acho que essa França, ela é muito consistente. A gente vê a França jogando o mesmo futebol que pressiona, um futebol que não necessariamente vai ter a bola, não, mas é um futebol que consegue fazer bem, desempenhar, ter bons resultados. E é a despedida do Didier Deschamps, né? E eu sinto que nessa despedida do treinador, ele está deixando o time mais livre. Eu sinto que antes o padrão rigoroso tático dele era o time ser mais comprometido defensivamente. Agora eu sinto muito mais a França leve, como o Caio disse. Uma França que trabalha a bola e deixa os craques resolver, né? Pois é, e uma coisa que muito se fala, eu vou até jogar esse debate para vocês. Muitos se falavam antes da Copa, inclusive o Deschamps, treinador da França, disse que a favorita era a Espanha, né? Jogou a responsabilidade para o lado deles.
E durante a Copa a gente vê que o futebol mais bem apresentado tem sido realmente o futebol francês. Vocês acham que França e Espanha vai ser o maior desafio da França durante toda a Copa? Vou começar com o Olha, Caio. pode-se dizer que sim, né? Porque você vai enfrentar uma seleção de alto calibre, né? De primeira prateleira mundial. Mas o próprio jogo contra a Noruega na fase de grupos deveria ter sido esse desafio maior, só que o técnico da Noruega preferiu poupar o time, então não foi. O jogo contra Senegal na fase de grupos é um confronto nivelado por cima. Os primeiros 45 minutos foram muito bons da seleção de Senegal. O problema é que o segundo tempo eles deixaram a desejar. Acabou não jogando tão bem. Então a França já fez grandes jogos, né, contra grandes seleções, não do nível da Espanha, mas de seleções que têm esse calibre. Pô, o Senegal, campeão da Copa Africana de Nações. A Noruega tratorou nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Tudo bem que tinha um grupo fácil tirando a Itália, mas mesmo assim, ganhou com 2 goleadas na Itália, uma na Noruega e outra no San Siro, lá em Milão. Então, não é uma qualquer seleção, a seleção da Noruega. O problema é que jogou com um time reserva. No mata-mata, pegou a fraca Suécia e pegou Marrocos, que é uma boa seleção, vice-campeã da CAF, fez a última semifinal da Copa do Mundo com a própria França. Então, é uma Senegal que não jogava se defendendo muito, né? Gostava de partir para jogos, jogou bem contra a Holanda, jogou bem contra o Canadá, então bateu na parede, que é a França. Então, é sim um jogo difícil contra a seleção espanhola, mas tem ali elementos de 2 times que se conhecem também. Fizeram a última semifinal, se eu não me engano, da Nations League. Espanha ganhou por 5-4, mas não foi esse jogo tão pegado, né? O jogo chegou a estar 5-1 para a Espanha no momento. Então, são seleções que se conhecem, entendem como jogar uma para cima da outra. Então, assim, vai ser um jogo ótimo, eu acho. Tem esse nível alto, é um dos jogos mais difíceis que a França fez no Mundial, mas eu não acho que vai ser como a Espanha, que chega sem ter feito o jogo contra uma grande seleção, tirando Portugal, né? E também foi a semifinal da última Euro, né? Que a Espanha eliminou a França e agora estão topando na semifinal novamente. A Espanha venceu a França por 2-1 na semifinal da Euro de 2024 e agora estão se enfrentando novamente em uma semifinal. Então quero ouvir Na também de Nations você. também, né, Cadu? E na Nation também, como Teve a disse o eliminação, Caio. as duas nas semifinais, né? Exato. E até foi o que o Yamal falou, né? Se tem alguém que tem que temer algo, são eles. Então, o Yamal também jogando a responsabilidade. Começando então com você, Edu, também a sua opinião sobre essa projeção já de França e Espanha. Eu acho que a França vai ser favorita nesse jogo. Mas um detalhe da Espanha que tipo, não pode passar despercebido é a boa organização defensiva deles. Eles só levaram o primeiro gol na Copa do Mundo agora contra a Bélgica. Então, não, o Mbappé, o Dembélé, o Olise não vão ter vida fácil contra o sistema defensivo da Espanha. Mas tem aquela questão também que a Espanha gosta de jogar no posse de bola desde os anos 2010, que foi campeão da Copa do Mundo, mas não conseguiu fazer muitos gols, né? Quando você tem Yamal de atacante, Yamal ainda não fez gol nessa Copa, é algo, né? Uma deficiência desse esquema ofensivo da Espanha. Então eu acho que é um jogo aberto, mas a França tem um favoritismo. Mas também não pode subestimar a Espanha tem total condições de eliminar a França. Nas últimos 2 jogos eliminatórios que teve entre Espanha e França, deu Espanha. A última derrota da Espanha foi em março de 2024 para a Colômbia. Então a França não vai ter uma vida nada fácil nessa semifinal. Muito bem, eu quero ouvir a opinião do Teles e também pedir para o Teles falar um pouquinho, que a gente acabou não falando tanto da seleção de Marrocos, né? Que chegou aí nas quartas de final e fez até um grande jogo contra a Holanda, eliminando a Holanda. Empatamos com eles também no jogo de estreia. Mas contra a França, meu Deus, eles não conseguiram passar do meio de campo praticamente. Com certeza, foi um jogo. Eu senti, o Caio também estava comigo lá na Rádio Facom, a gente transmitiu esse jogo. Foi um jogo muito de tranquilidade. A França teve a posse de bola, teve finalização, poderia ter sido mais. Eu acho que a França até recuou um pouco, não queria, o Mbappé sai no segundo tempo, muito por desgaste, assim, então a França se poupou. Eu acho que, falando sobre Marrocos, né? Marcos sentiu muito a saída do Saibari. Eu acho que o treinador não conseguiu, o Mohamed Ouabi não conseguiu montar um esquema que funcionasse para Marrocos conseguir
usar contra a França, perdeu o 9 principal, que é o Saibari, e não conseguiu repor alguém ali à altura, conseguir segurar a França, o ímpeto da França. A França teve muita facilidade para jogar no campo de Marrocos, e Marrocos não conseguia sair. Marrocos não conseguia... A primeira finalização de Marrocos no gol que o Maïnan defende foi no segundo tempo, na metade do segundo tempo. Então, realmente, a França dominou Marrocos, que eu acho que era uma seleção competente, eu não acho que tinha, tipo assim, nível para passar da França, eu achava realmente que a França era amplamente favorita para passar de Marrocos, mas mostra que a França, por exemplo, seleções que não conseguiram desempenhar contra a França. O Brasil não conseguiu contra a França, não, contra Marrocos. O Brasil não conseguiu. Então, é uma grande equipe, foi uma semifinalista da antiga edição, e nessa edição vinha fazendo uma boa Copa. A Copa de Marrocos não era uma Copa ruim, passava longe de ser ruim, mas a França é muito superior e muito competente, né? Eu acho que a França, esse jogo que eu comentando sobre agora a semifinal, vai ser um jogo muito onde que a Espanha vai tentar neutralizar o que a França tem de bom, que é o quê? Acelerar o jogo, deixar esses caras correrem. A Espanha joga muito no risco zero, né? Aquele negócio de não deixar o adversário criar oportunidades para sair. Então a Espanha vai sempre tentar segurar o ímpeto e a França vai tentar ir para cima, botar velocidade, botar esses caras para correr. Então eu acho que vai ser um jogo muito difícil para a França. Eu acho a França favorita por causa dos nomes, mas eu acho que, e o Eduardo falou também do Yamal, eu acho que o Yamal não tem muita participação em gol, muito porque ele vem se poupando, mas ele é essencial. Se o Yamal não fizer uma grande partida, não precisa, tipo assim, fazer uma partida nota 10, mas se ele não fizer uma grande partida, dificilmente a Espanha vai ir para a final. Ô, Rafael, ô, Cadu, o Rafael aproveitou falando do Yamal, então deixa eu aqui acabar de corrigir um erro. O Yamal fez sim gol na competição, fez contra a Arábia Saudita. E acho que isso aí que o Rafael falou, ele tem muita razão, porque a maior parte das chances de gol da Espanha no jogo contra a Bélgica, por exemplo, foi naquele lado direito, partindo do Lamine Yamal. Então, eu acho que tem uma dependência, assim, em relação a ele, né? Mas, pô, a gente pode destacar o Mikel Merino, por exemplo, que entrou nos últimos 2 jogos eliminatórios no final do jogo e estava lá, decidiu, ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, isso aí eu acho que vai ser muito importante no próximo jogo. Só pegando o gancho no que vocês já estão falando, vamos falar da Espanha, né? Que a gente já está comentando aqui. A Espanha eliminou a Bélgica e voltou a uma semifinal de Copa depois de 16 anos. E olha só, foi o que aconteceu em 2008 e 2010. Em 2008, campeão da Euro e 2010, campeão da Copa do Mundo. Será que vai acontecer novamente? Da Euro 2024 e Copa 2026. Pode acontecer essa dobradinha de novo. O que você está esperando da Espanha? Principalmente o que você viu da Espanha até aqui, ô Caio? Cara, a Espanha é um time que se preza muito naquilo que o Telles falou, né? O risco zero. É um time que joga tentando minimizar o máximo de chances possível do adversário, utilizando aquela boa frase do Guardiola, né? O melhor jeito de se defender é tendo a bola. Se você tem a bola, o seu adversário não vai chutar, não vai gerar nenhum perigo. Então, essa Espanha está muito pragmática, eu acho, nessa Copa. Fez, assim, um jogo que a gente pode falar bom, que foi contra a seleção da Arábia Saudita, mas também um nível de enfrentamento mínimo. Contra Cabo Verde, criou muitas chances, mas não conseguiu fazer gol. Contra o Uruguai, um jogo ruim até, e sendo salvo, né, pela falha crassa do Muslera, mais uma, né, em Copas do Mundo. Então, aí vai para o 16 avos de final. Pega... 16 não, né? Vai para as oitavas de final, pega Portugal, não joga tão bem. Eu cheguei a fazer esse jogo também lá na Rádio Falcon, faz um jogo protocolar, não consegue criar muito. O Arzabo perde uma chance cara a cara com o goleiro, depois não consegue criar, aí entra o Merino e a defesa de Portugal apaga, deixa ele passar sozinho e faz o gol. Vamos para as quartas. Mesma coisa, jogo difícil, a Espanha abre o placar, sofre o empate, jogo apertado, coloca o Merino, ele tá sozinho, vai lá, ele entra, né, pega o rebote e faz o gol. Então, essa cartada do Merino, o Merino centroavante, que já vem de algumas temporadas, vem também desde a Euro 2024, ele entrando nesse meio campo, fazendo esse segundo atacante, até às vezes o cara mais dentro da área, mais como 9, vem dando muito certo. Mas o problema é que você vai pegar uma seleção que defende muito bem, que tem um dos melhores zagueiros dessa Copa, que é o Upamecano, vem jogando muito bem, até melhor que seu companheiro de seleção, que é o Saliba, que já era um dos melhores zagueiros, né, fazia parte do melhor sistema defensivo do mundo, que era o do Arsenal. Então, você vai ter ali uma dupla de zaga até.
uma dupla de zaga, e até também contando os dois volantes, né, pensando que o Manu Koné vai manter sua titularidade, já que o Tchouaméni agora já está apto a jogar, né, sofreu com uma lesão, sofreu com problemas físicos, tendo o Rabiot ali também, que é um cara muito seguro. Vamos ver, né, se essa Espanha aqui é muito baixa, né, tem pouca estatura, só o Merino, assim, que é mais alto, o Borja Iglesias, assim, né, do setor de ataque, pegando aqui, que nem jogou ainda nessa Copa, que jogou assim, na verdade jogou tipo 5 minutos, entrou uns acréscimos aí, então acaba que essa Espanha pode vir muito bem, né? Fez um jogo mais, também fazendo jogos mais protocolares esse mata-mata, vamos ver se num jogo que vai demandar protagonismo contra a seleção francesa, né? Vai ser uma batalha pelo protagonismo, vamos ver, né, como é que vai se sair a Espanha, mas pode ser um jogo bom, pode ser um jogo interessante. Uma coisa aí, Cadu, Pode falar. que o Caio falou, que dá para puxar um gancho aqui, que esse futebol meio que pragmático que a Espanha joga, tem a parte do Luis de la Fuente no comando, né? É um futebol não tão vistoso quanto está sendo da França, por exemplo, mas é um futebol que está dando resultado, está ganhando jogos. Mas é aquilo, ganhando no sofrimento, como foi no caso do jogo contra a Bélgica. E aí eu acho que, por exemplo, a chegada do Merino no jogo contra a Bélgica, no jogo contra Portugal, passa muito também pela capacidade do De La Fuente de encaixar ele durante o jogo numa questão mais tática, né? E vocês estão usando uma expressão que eu acho perfeito para essa seleção espanhola, está sendo um futebol bem pragmático, bem econômico, né? E muita gente não esperava isso, porque durante a Euro que a Espanha conquistou, realmente foi um futebol mais envolvente, ganhou com até uma certa tranquilidade, eliminou a própria França. Então, assim, até o momento, o Edu pode comentar, a Espanha, como disse bem o Caio, não teve uma grande apresentação, mas passou, só foi sofrer gol no último jogo. Será que com esse mesmo futebol vai ser uma ameaça à França? Porque a França gosta da correria e a Espanha já gosta da calmaria. Então, esse jogo, você acha que a Espanha, com esse futebol econômico até aqui, vai dar carga para enfrentar a seleção francesa, Edu? Eu acho que pode dar carga. Na fase de grupos, a Espanha estava revezando, por exemplo, na lateral direita com o Llorente e com o Pedro Porro, e agora o Pedro Porro está ganhando mais sequência, e ele foi bastante efetivo algumas vezes, aparecendo lá do lado direito. Acho que, se não me engano, acho que ele fez gol contra a Áustria, e aí ele continuou sendo titular nos próximos jogos. E também o Marc Cucurella, que às vezes tá fazendo bons jogos também na Copa. E uma coisa interessante também é a questão do ataque. Eu não lembro o que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Perdão aí. Seria a coisa Você lembra? Seria a questão que a Espanha, tipo, depende muito dos pontos, né? E nem, não vem tendo os seus pontos no principal nível físico, né? Você tem o Lamine Yamal retornando de uma pubalgia Isso. que o tirou ele da reta final da temporada europeia. Então ele não tá jogando 100%, ele tá se recuperando agora, voltando aos campos agora, depois da lesão. É um jogador muito importante, mas muito jovem, né? Cresceu muito rápido, jogou muitos jogos muito rápido, ele fez essa transição da base profissional, assim, em tempo recorde, podemos assim dizer. E do outro lado você tem o Nico Williams, que vinha também sofrendo com muitas lesões desde a Euro. Desde a temporada mágica que ele faz em 24. 23, 24. Já de 24 para 25 ele começa a sofrer com lesões. 25, 26 continua quebrado o Nico Williams. Chega para a Copa lesionado. Não joga os primeiros jogos. Entra contra o Uruguai e o De La Cruz vai lá e quebra a perna dele no meio. Não quebrou a perna dele, mas deu uma pancada ali, agravou a lesão muscular que ele também vinha sofrendo. Não vem sendo possível ser usado. O Yeremy Pino, que era uma das alternativas para essa posição, foi convocado machucado também. Então, muito disso vem porque a Espanha convocou os jogadores lesionados. Eu não lembro se o Guaraldo falou aqui nesse programa, falou comigo lá na nossa redação. Acaba que a Espanha tem esse problema nas pontas porque o De La Fuente decidiu convocar jogadores lesionados também. De fato, de fato. Isso realmente foi debatido aqui Cadu, em um dos programas. E o Teles, eu quero também saber a opinião dele sobre essa Espanha. Como que você está enxergando a Espanha, Teles? eu acho que a Espanha vem sendo realmente muito econômica. Eu acho que a Euro também da Espanha foi econômica. A Espanha é realmente isso, é um futebol
muito pragmático, que vai tentar segurar a bola. Eu acho que o jogo do Rodri é fundamental para decidir se a Espanha vai para o final. Eu disse do Yamal, mas também tem que falar do Rodri, que o Rodri é a principal peça. Eu acho que o sistema da Espanha depende muito do Rodri, do quanto que ele consegue acelerar, do quanto que ele consegue diminuir o ímpeto. Então, eu acho que vai depender muito dessas duas peças da Espanha. Eu acho que o Baena, que é o ponta que entrou no lugar do Nico Williams, vem conseguindo desempenhar bem, ele não vem mal. É óbvio que o Nico Williams é um patamar acima, que é um jogador muito melhor, mas o Baena vem jogando, ele vem tendo boas atuações. Eu acho que a Espanha tem que trabalhar e também fazer as oportunidades, né? O Oyarzabal não pode perder gols como ele perdeu para Portugal, ele não pode vir perdendo esses gols, porque o 9 tem que fazer. Quanto à França, você tem que ser muito eficiente, né? Eu acho que a Espanha tem que focar na eficiência e controlar os caras, tipo assim, não deixar o jogo ficar na mão da França, porque se a França conseguir ter a bola, conseguir atacar, é muito difícil de segurar, né? Eu acho que o lado mais seguro é o do Cucurella, que é um excelente lateral, mas do outro lado fica muito difícil também de você conseguir segurar, porque a França é muito qualificada, né? E do outro lado, se não me engano, é o Doué, né? O Doué contra o lateral da Espanha, que eu esqueci agora. Porro, Mas Pedro ficaria Porro. difícil desse enfrentamento. Alguém falou o nome? É o Pedro Porro, o lateral direito. Pedro Porro, Tá é sendo verdade, Pedro Porro, né? É. Mas talvez, só completar a Não, informação, num jogo talvez que peça mais uma carga defensiva, talvez seja o Llorente ali, né, do Atlético de Madrid. então, eu penso que eu iria de Pedro Porro, pessoalmente, para pensar nesse jogo apoiado, que o Pedro Porro foi fundamental contra a Bélgica, eu acho que tem que manter ele. Mas eu acho que se for o Llorente, o time ganha mais esse peso defensivo, que também é legal. Eu acho que a Espanha tem que pensar de como não deixar a bola ficar com os caras, que é muito o que a Espanha faz. Eu vejo que pode acontecer que a França não se classifique, mas eu acho que a Espanha tem capacidade de conseguir realmente neutralizar a França, porque é característica, o característica do jogo da Espanha é esse, segurar os caras. Quando a França conseguir ter a bola, aí vai ser perigoso, e aí a gente vai depender do Mbappé, do Olise, do Dembélé estarem inspirados, que eu acho que vai ser, porque a Copa do Mundo deles é bizarra, né? É verdade. Muito bem, falamos então bastante de França e Espanha que vão se enfrentar nessa terça-feira, a primeira semifinal da Copa do Mundo. Vamos falar então agora da Inglaterra, que eliminou a Noruega, que nos eliminou, com o Bellingham iluminado, literalmente o Belligol, Tamanduá, Bellingham fazendo aí seus 2 gols, empatando com o Harry Kane na artilharia da Inglaterra. Como que você está enxergando a seleção inglesa, Caio? Cara, essa seleção inglesa do Tuchel é como eu posso dizer, a maior definição da experiência Thomas Tuchel em mata-matas. Você pega a campanha do Chelsea, campeão da Champions em 21, é a mesma coisa. Começa bem, tem alguns reveses, mas quando chega no mata-mata, é uma equipe que consegue evoluir a cada jogo, se adaptar a cada jogo e a cada momento do jogo. Muito também porque o Tuchel trouxe uma convocação que, por mais que não contasse com as maiores estrelas, com os maiores craques que essa geração tem, né, deixou de fora 3 aqui muito exemplares disso, que é o Arnold, né, o lateral direito, o Trent Alexander-Arnold, o Phil Foden, o jovem promessa do City, né? Jovem promessa já tem o quê? Uns 6 anos que era jovem promessa. E o Cole Palmer, né, que fez uma temporada passada meteórica, né? 2 temporadas atrás, uma temporada e 2 temporadas atrás, ele jogou muita bola. Na última não jogou tanto. Mesma coisa com o Foden e com o Arnold. Então, como Copa do Mundo é muito momento, ele traz caras para os momentos de Copa do Mundo. Você tem a convocação do Jed Spence, que não fez uma temporada muito boa, também difícil jogar bem naquele Tottenham, ainda mais sendo do setor defensivo, que era uma bomba. Ele que joga nas 2 laterais. Trouxe o Dan Burn, que fez uma temporada não tão boa também, mas ele é o maior jogador de sistema, acho que, dessa seleção inglesa, porque é um zagueiro de 2,1 metros de altura que entra no fim do jogo eles vão começar a cruzar a bola na área? Põe o poste lá dentro. Ele tem 20 minutos, mais ou menos, em campo na Copa, 25, 30 minutos, na verdade. Em Copa, já tem 7 duelos ganhos pelo alto, 2 duelos ganhos pelo chão, umas 3 finalizações bloqueadas. Nada passa por ele. Ele é um cara que entra para fechar o jogo. Isso contestado, porque
O Harry Maguire, sim, aquele dos memes, das brincadeiras, fez uma ótima temporada pelo United. Não foi chamado para dar lugar para o Dan Burn. Então você tem ali as convocações, as convicções do Tuchel num time que é um time muito guerreiro. Ele tem semelhança ao time da Argentina, podemos assim dizer, em que ele se defende bem, sabe sofrer, sabe ganhar jogos e joga para as estrelas. A diferença é que tem peças mais refinadas em algumas posições. Por exemplo, no meio-campo, você tem uma dupla ótima na Inglaterra e no Declan Rice e no Elliot Anderson. As pontas, você tem o Bukayo Saka na outra, com a opção do Madueke, que vem sendo mais titular. Porque o Saka sofreu com problemas de lesão na temporada. Então, o Madueke vem jogando. O Madueke é ruim, né? Não tem muito o que fugir. O Madueke é ruim, mas ele segue sendo titular porque ele é um ponta de velocidade, de 1 contra 1, por mais que ele não tenha conseguido fazer isso. Do outro lado, você tem o Gordon, que acabou de ir para o Barcelona, é um ótimo jogador também. Tem o Rashford, que já foi uma super estrela mundial, hoje está em decadência. E no centro você tem as duas principais peças dessa equipe, o Harry Kane e o Jude Bellingham, que são dois jogadores que se complementam muito, porque o Bellingham faz uma função que deixou de existir no futebol, que é a função do ponta de lança, do segundo atacante, mesmo sendo um meio-campo. Jogando atrás aqui, eu tô sem o mapa tático hoje, vou tentar fazer com as mãos aqui. Jogando atrás do Kane aqui assim, o Kane, quando ele abaixa para receber, o Bellingham toma esse lugar. Ele faz a infiltração, ele aproveita o desnível da marcação. Você pode até ver, no segundo gol da Inglaterra, é isso. É um chute de fora da área, porque o Kane voltou para puxar essa marcação, o Morgan Rogers chuta, o Jude Bellingham infiltra. Porque o papel do atacante é esse. Quando alguém vai chutar de fora da área, você entra para pegar o rebote. Ele entrou, pegou o rebote e fez o gol. Então, assim, é uma Inglaterra que evolui, cresce e joga bola. Isso também vem muito do Tuchel, né? Que foi contestadíssimo por causa dos problemas que a Inglaterra tem com a Alemanha. O Tuchel, técnico alemão, problema no futebol, histórico, político. Então, ele vem contestado e vem se provando porque ele é um ótimo técnico. Muito bem. Portanto, o Edu, a Noruega foi eliminada e a Inglaterra está nas semis. Isso mesmo, Cadu, Inglaterra na semis, Noruega eliminada. Cadu, um negócio que eu queria destacar naquele jogo contra a Noruega é um lance específico em que estava 2 contra 1, lance de ataque da Noruega, estava o Sorloth e o Haaland. O Haaland estava passando ali lá livrinho, o Sorloth só devia empurrar lá pro Haaland, aí acabou, né, dando o que deu, né, do Sorloth não ter tocado o Haaland e ter perdido a chance. Mas eu fico feliz com a Noruega desempenhou uma boa Copa do Mundo, eliminou a seleção brasileira, foi bem na fase de grupos, o técnico decidiu poupar contra a França, e a gente também tem um caso da questão dos pontos noruegueses, né? Porque o treinador sempre mudava os pontos e cada hora fazia boas jogadas. Dessa vez o ponto esquerdo titular da Noruega fez um bonito gol, né, no jogo contra a Inglaterra. Então, e a Noruega jogou bem no segundo tempo também. Então, acho que é bom para sair da Copa com cabeça erguida e pensando nas próximas, porque tem uma geração nova que está surgindo e que pode dar trabalho para as próximas seleções, Cadu. Muito bem. Agora eu quero os comentários de Rafael Teles. A Inglaterra eliminando a Noruega num jogo que foi decidido na prorrogação, né, Teles? Eu vi muito do Bellingham falando que é saber jogar dirty, é jogar sujo. E eu acho que a Inglaterra realmente fez esse jogo realmente mais pegado, porque a Noruega é uma seleção muito física, uma seleção que sabe trabalhar a bola, como a gente viu. Então eu acho que a Inglaterra soube jogar o jogo, e acho que o Caio comentou perfeitamente, falando que realmente o Tuchel tem essa característica de mudar o jogo quando ele precisa, para o que ele precisa. Então, realmente, a Inglaterra, quando precisou jogar para frente, jogou. E eu acho que o Bellingham faz uma Copa, provavelmente ele e o Harry Kane são os dois nomes da Inglaterra para o próximo jogo. E o sistema do Tuchel, que é a convicção do treinador, tá funcionando muito certinho. Tipo assim, é um time que vai melhorando. Eu acho que a fase de grupos da Inglaterra deveu um pouco, jogou bem contra a Croácia, mas depois caiu de novo contra a Gana. Então, acho que ficou um pouco difícil ali de saber o que a Inglaterra poderia desempenhar na Copa do Mundo. Foi melhorando, agora está na semifinal. O jogo contra o México, a Inglaterra dá sorte, essa que é a verdade, né? A Inglaterra deu muita sorte de passar do México ali, num jogo muito apertado que o Bellingham decidiu. E, de novo, o Bellingham decide, passa da Noruega. A Noruega é um time competente, mas eu acho que realmente era o teto, né? Era o limite passar da Inglaterra, né? Não tinha como
continuar adiante a seleção norueguesa. O jogo que eu acho que é decidido por Bellingham é muito calcado nesse jogo do Bellingham apoiar o Harry Kane e o Harry Kane descer, como o Caio também falou, e o Harry Kane ele tem que também usar mais os pontos. Eu sinto que a Inglaterra está indeficiente muito por causa que a gente não tem o Saka, que é o principal jogador, o Saka está no banco, né, por causa de problemas físicos, mas talvez pensar em outras formações. E eu acho que isso talvez tenha sido um erro do Tuchel, porque com todo respeito, você pensa que o Phil Foden não conseguiria jogar nessa Inglaterra? O Phil Foden é 1000 vezes melhor do que o Madueke, não é muito difícil você saber disso. Eu acho que, por mais que tenha uma característica, o Phil Foden é melhor, é mais técnico. Mas por enquanto tá dando certo, então a gente vai elogiar, né? A gente não vai criticar. Enquanto estiver dando certo, a gente elogia. Quando der errado, a gente critica. Mas você falou do Phil Foden, tem a questão de que ele no Manchester City não joga mais ponta direita. Quando ele joga, ele vem sendo treinado para fazer a função que o De Bruyne fazia, né? Esse meio campista mais armador, mais apoiado. Então, talvez, né, para se deslocar ele para a ponta direita não faz sentido. Até na própria coletiva do Tuchel pós-convocação, ele fala: não faz sentido eu convocar 5 camisas 10 para jogar com eles todos fora de posição. Então é uma coisa que ele já pensou. Pode falar. Não, para mim, cara, o Madueke para mim não devia estar ali. Então. Mas ele tá lá por causa do sistema, porque o Tuchel quer pontas, principalmente usando o Gordon e o Madueke, que vão esticar o campo, abrir a defesa para poder talvez ganhar 1 contra 1 ou bater essa bola e voltar, né? No jogo próprio contra o Noruega tinha muita inversão de jogo. Acabou não dando certo, porque o Madueke não sabe dominar uma bola. Mas o próprio gol, o gol do Bellingham sai do passe do Gordon na ponta, né? O Gordon vem, abre o campo, primeiro gol, né? Ele abre o campo aqui, o Gordon, dá o passe pro Bellingham, ele recebe, dribla, tudo bem que o Bellingham recebe, dribla 2 e dá um chute perfeito. Mas tem a função, né? O Elliot Anderson recebe a bola do tiro de meta, já abre no Gordon, ele estica o campo, puxa 2 marcadores, dá o passe e sai o gol. Então, assim, esses pontinhos burros vêm sendo muito importantes para a equipe da... Perfeito. Eu acho que os pontos realmente têm um papel diferente na Inglaterra. Os pontos que foram escolhidos não são muito bons. Esse é o problema. Se a Inglaterra tivesse um ponto, por exemplo, se a Inglaterra tivesse o Yamal jogando pela direita, a Inglaterra era amplamente favorita, vamos dizer assim, porque falta para a Inglaterra alguém que vai conseguir decidir um contra um pelo lado, deslocar esses zagueiros que estão marcando ali para conseguir Bellingham e Kane aparecer com muita oportunidade. Por isso que eu falo de realmente o Kane conseguir aproveitar esses pontos. Eu acho que o Gordon é um bom jogador também, mas eu acho que é limitado. Eu acho que ele está no Barcelona, foi para o Barcelona, mas não acho ele essa grande coisa. Eu acho que o mercado inflacionado realmente muda muita coisa, mas a Inglaterra tem que conseguir aproveitar também as oportunidades. A Inglaterra perdeu alguns gols, principalmente contra o México, contra a Noruega também perdeu algumas oportunidades. Tem que saber aproveitar mais. E às vezes eu sinto, principalmente do setor defensivo da Inglaterra, que eu vi até alguns jornais falando que a Inglaterra às vezes desliga do jogo. E isso numa semifinal, ainda mais contra a Argentina, que passou como passou do Egito, passou como passou do Cabo Verde e passou como passou agora de novo da Suíça. Você tem que ficar ligado 100% do tempo, porque você tem o Messi do outro lado, você tem jogadores como o Leonardo que mete uma bola na gaveta e aí acabou o jogo. Então, realmente, o jogo da Inglaterra é ficar prestando atenção o jogo inteiro, principalmente no Messi, no Julian Alves, esses jogadores, e conseguir aproveitar essa oportunidade. Muito bem, um ótimo gancho para a gente falar então da Argentina, né? Outra semifinal, Inglaterra e Argentina, e vocês falaram muito bem dessa Inglaterra, que realmente, né, teve aquele empate ali com Gana. Realmente a Inglaterra ainda não teve aquela atuação que você fala, pô, baita futebol, mas é o que a gente fala, característica do treinador, não vai ter esse estilo de jogo. Só que contra uma Argentina que também veio aos trancos e barrancos, né? Veio passando com muita emoção, até para a alegria do Infantino, enfim, a Argentina está chegando aí à semifinal, o presidente da FIFA muito feliz. Então, Caio, como que você está analisando essa Argentina, esse confronto que tem uma rivalidade histórica também envolvida? A Argentina está na semifinal mais uma vez. Cara, essa Argentina acho que é a maior definição de um exército de um homem só, que é Lionel Messi. O que ele vem fazendo nessa Copa do Mundo, assim, é ridículo. Tudo bem que contra a Suíça ele não foi o cara do show, mas ele dá assistência do primeiro gol, né, o escanteio cobrado, que o McAllister faz o desvio para dentro do gol, e joga até o final todos os jogos, não desiste.
ele vem sendo realmente a única fagulha de esperança desse time, né? Tanto que você vê nas escalações um time montado para servir o Messi. Você tem 4 meio-campistas normalmente para fazer essa bola girar no meio, para ter esse controle, essa tomada de bola, essa coisa mais defensiva, para que o Messi possa ficar tranquilo e decidir o jogo. Contra o Egito foi assim, na assistência para a cabeçada do Cuti Romero, depois o golaço, que ele cruza a bola e faz o gol, né? Ele cruza a bola para o segundo pau, a bola rebate de volta para ele faz o gol, e o terceiro gol, ele faz uma ligação absurda, ele volta para marcar, desarma, liga a bola no contra-ataque, não sai com assistência, né? Porque eu acho que toca. Foi pro Lautaro Martinez, se eu não me engano, que cruza pro Enzo Fernandes fazer o terceiro gol contra o Egito, contra a Suíça, ou ele dá uma assistência, faz o jogo mais apagado, mas assim, é uma Argentina que, mesmo, podemos assim dizer, com uma ajuda talvez não pensada da arbitragem, um favorecimento talvez que não vem de antemão, mas porque simplesmente acontece nos jogos, muito pelo que os próprios treinadores adversários, jogadores adversários falam. É uma pressão constante na arbitragem, desde que o jogo, até antes do jogo começar, já tá o Scaloni em cima, já estão os jogadores do banco, os jogadores em campo enchendo o saco da arbitragem, então fica com aquele receio, né, de dar algum problema, né, com os caras partir para cima, você tem uma pressão mesmo e afeta, você trabalhar sob pressão afeta o seu próprio desempenho, isso serve para os árbitros também. Então é uma Argentina que vem jogando um futebol ruim, jogando abaixo, não pegou nenhuma seleção forte até agora, nível de enfrentamento baixíssimo, mas vem jogando futebol, vem ganhando, vem passando, mesmo sofrendo. Então depende muito do Messi, mas vem para só mais uma semifinal e vai brigar com a Inglaterra, né? Um confronto pesadíssimo, duas torcidas que se odeiam, duas culturas que se degladiam muito, né? Questões de guerras aí no passado, rivalidades dentro de campo também, então tudo para ser mais um jogo histórico nessa Copa. Exatamente. E o que vem jogando o Messi com 39 anos é realmente impressionante, né? Muito se tinha dúvida sobre essa seleção argentina e é fato, né? O caminho da Argentina é muito Palmeiras na Libertadores, né? É só confrontos fáceis, é uma coisa muito inacreditável, mas vai ter o enfrentamento da Inglaterra, que não é uma superpotência assim do futebol jogado até aqui. Acho que vai dar jogo, é um confronto bem equilibrado. E depois pode pegar a França na final ou a Espanha, né? Muito projetando essa também possível final novamente entre França e Argentina. Mas, ô Edu, falando agora sobre a seleção argentina, né? Focando neles, você também enxerga dessa maneira que depende muito do Lionel Messi? Eu enxergo sim, Cadu. Você e o Caio falaram da questão do Palmeiras, né? Pô, tava demorando para a Argentina pegar um adversário mais qualificado nessa Copa do Mundo. E quando o Caio falou, que logo no começo o Scaloni, os jogadores já estão chegando no árbitro, me lembrou muito o Palmeiras da Abel Ferreira. Porque o Palmeiras da Abel Ferreira é assim, tipo, vai em cima dos caras o tempo todo. E o Messi realmente é o grande protagonista da seleção. Eu lembro que em 2022 eu até me perguntava, pô, eu acho que essa foi a última Copa do Messi. Mas não, o cara se prova que o cara consegue jogar na próxima Copa, que é agora de 2026, em altíssimo nível. Ele é o grande protagonista, mas a gente tem que lembrar, o Rony Álvares fez um golaço no terceiro gol da Argentina contra a Suíça. E isso que o Caio falou, eu acho que é muito relevante, da questão que não tá jogando um futebol tão vistoso assim a Argentina. Parece que a Argentina liga a chave quando percebe, nossa, agora a gente tem que jogar futebol. Aí eles ligam a chave e começam a jogar futebol, começam a fazer uma boa atuação, passando muito pelo Lionel Messi, né? Ganhou do Cabo Verde nos trancos e barrancos, ganhou do Egito nos trancos e barrancos, ganhou da Suíça nos trancos e barrancos. A Suíça estava no melhor momento do jogo naquele segundo tempo, quando o Embolo fez aquela... Não sei nem o que falar, o que o Embolo fez naquele lance, aquela simulação, eu acho que foi completamente infantil da parte dele. Então, a Argentina está sofrendo, mas é aquilo, igual que o Caio falou sobre a Inglaterra, que a Inglaterra sabe sofrer, e a Argentina também sabe sofrer muito bem, e sabe ativar o futebol deles quando é necessário. É verdade. E também quero a opinião do Rafael Telles. E sobre essa rivalidade que o Caio citou também, dentro dos gramados entre Argentina e Inglaterra, foi aquele confronto também de 86, se não me engano, nas quartas,
que a Argentina elimina a Inglaterra com o famoso gol de mão de Maradona. Então, eu quero o comentário do Rafael Teles. Será que teremos a vingança com essa imagem de Harry Kane fazendo o gol de mão nesse duelo? Pô, se acontecer, imagina, nossa senhora, essa imagem, eu queria. Você fez essa imagem, Cadu? Não. Essa imagem Cara, está que rodando no genial. Twitter. Não, com certeza. Eu vou estar torcendo muito para a Inglaterra enfiar uns 5 na Argentina, mas eu acho muito complicado de acontecer, porque, cara, esse jogo é realmente uma incógnita. Eu fico pensando assim, cara, será que a Argentina que é muito ruim? Será que a Argentina está sofrendo? Os adversários são competentes? Eu acredito que não. Acho que realmente a Argentina vem sofrendo e eu espero que agora a Argentina enfrente realmente um adversário que vai botar dificuldade, que vai impossibilitar a gente de ter esse jogo espiritual, cara, que os caras voltam do nada e conseguem fazer gols assim. Então, eu acho que a Inglaterra vai ser o primeiro realmente teste. Eu acho que dificilmente, se a Argentina passar para o final, acho que ela vai ser campeã. Eu acho que as duas seleções que estão do outro lado são mais competentes, assim, que eu acho que não vão, principalmente a França por causa de talentos individuais, mas eu acho muito difícil passar da, da França para ser campeão. Mas eu acho que a Inglaterra agora vai ser um jogo muito físico, principalmente as duas equipes. Vai ter uma porradaria insana. Vai ser uma porradaria muito firme. E eu acho que a Inglaterra e a Argentina são duas equipes que estão se conhecendo, principalmente, na verdade, a Inglaterra. A Argentina está tentando ver se vai dar, porque eu acho que o sistema realmente é o Messi decidindo o jogo. É o Messi tentando achar um passe no Julián Álvares, que vai tentar fazer alguma coisa, ele tentando a todo momento, e eu acho que a Argentina, a Inglaterra, se conseguir neutralizar um pouco do Messi, que é muito difícil, mas ele tem 39 anos, eu acho que já impossibilita 90% do jogo da Argentina. Então a gente tem que realmente saber, vai ser primeiro, é muito difícil. Eu fiquei pensando aqui, antes dos amigos falarem, eu fiquei pensando, cara, não sei. Eu não sei o que vai ser esse jogo, porque são duas equipes que têm histórias muito diferentes. A Argentina só veio desde a fase de grupos da Argentina é muito fraca. Os adversários, o futebol da Argentina só não é pior porque os adversários não permitem. E esse mata-mata foi mais do mesmo. Então, eu quero realmente saber o que vai acontecer, porque é saber se a Argentina é muito ruim ou a Inglaterra que é muito boa. Só complementando o Telles, essa questão de parar o Messi tem 39 anos e vem de 2 prorrogações, né, contra Cabo Verde e contra a Suíça, e um jogo que foi até os 90, foi até os 100, não foi? Foi quase 10 de acréscimo o jogo contra o Egito, então já é um time que vai desgastado. Inglaterra, tudo bem, veio também de 2 jogos intensos contra o México, uma prorrogação agora contra a Noruega, mas vamos ver, né, como eles vão poder reagir, assim, né, com essa questão do cansaço. Sim, e vocês estão falando muito dos adversários da Argentina também. Olha só, a Argentina pegou a Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde, Egito e Suíça. Eu não me lembro de uma seleção chegar numa semifinal com um chaveamento tão fácil igual esse da Argentina. Tem mais projeções aí para esse jogo? Querem falar alguma coisa dessa semifinal que acontece na quarta-feira entre Argentina e Inglaterra? Estão projetando mais alguma coisa nesse confronto? Só quero complementar do chaveamento, porque o chaveamento é fácil porque o Uruguai não fez sua parte no grupo, foi eliminado, passou o Cabo Verde. A Colômbia não foi? A Colômbia, que foi primeira colocada no grupo, porque Portugal não jogou direito. O próprio Brasil. O próprio Brasil, que tudo bem que contra a Inglaterra aí já seria um jogo muito parelho. Eu acho que são seleções que hoje estão no mesmo nível. Se a gente for pensar em elenco, em trabalho, tudo estão no mesmo nível. Mas se a gente for pensar, a Colômbia que não conseguiu passar da Suíça, o Portugal que não conseguiu ser melhor que a Colômbia no grupo, o Uruguai que não conseguiu passar, as oitavas contra o Egito. O Egito eliminou quem no 16avos? A Austrália. Aí, legal, aí justo. O Egito passou no grupo da Bélgica, ela passou em segundo. Então, assim, o único confronto que a gente esperava seria esse com o Egito. Os outros foi que as seleções mais fortes no papel não desempenharam. Então, assim, qual culpa a Argentina tem nisso? Tudo bem que o grupo é fácil, 16 avos, era para ser difícil, mas também pegou a seleção que foi até o final, Cabo Verde. Então, cara, a Argentina jogou mal, pegou adversários ruins, podia ter pegado adversários piores, né?
melhores, né, em condição de jogo, piores em confronto, mas é mais culpa dos adversários, porque a Argentina fez de tudo para perder os jogos e não perdeu. A Argentina fez o papel dela e que deveria ter sido feito pelas outras seleções, mas o chaveamento não deixa de ser fácil, né? O chaveamento acaba que, por conta das outras seleções, acabou sendo muito fácil. Bom, então, Argentina e Inglaterra, quer complementar mais alguma coisa, Edu? Ô, Cadu, eu dei informação errada. O Julián Álvares fez o segundo gol, ele não fez o terceiro. Eu falei que ele tinha feito o terceiro, eu errei aqui. Tranquilo, então Ô, Cadu, fechamos também essa. Pode falar, Teles. só eu acho que o meu racional aponta que a Inglaterra vai meter uns 3. Mas o emocional de tipo assim, caraca, não dá para desmerecer os caras, aponta que vai ser um jogo pegado, e aí eu não sei, pode cair para um lado para o outro. Eu torço que caia para o lado da Inglaterra. Torcemos então. Bom, agora vamos falar então dessa briga pela artilharia que tá rolando, tá pegando fogo, os sobreviventes, né, que ficaram aí. O Messi, o Mbappé, o Harry Kane e o Bellingham estão empatados também com 6 gols. Como que vocês estão enxergando essa artilharia? No momento, o Messi e o Mbappé empatados na liderança com 8 gols. Vocês acham que vai aí a corda ficar para qual lado nessa disputa? Começando pelo Caio. Cara, eu acho que o que vai tender mesmo a ampliar essa vantagem vai acabar sendo o Messi e o Mbappé, né? Porque eles são essas principais armas do time, né? Principalmente na Argentina, que você tem o Messi como essa grande estrela. Na França, você tem o Mbappé, que é o foco dos ataques, né? Também é o batedor de pênalti da equipe. Ele também é um finalizador nato, mas você tem mais armas também para fazer o gol. Na Inglaterra, você tem o Kane, que é o finalizador, é o cara do gol, o homem-gol. E também tipo, ele é o batedor de pênalti, né? O mais interessante dessa lista é o Bellingham aí, que não bate pênalti. Desses 6 gols, 4 foram no mata-mata, né? Fazendo muitos gols na fase decisiva, 2 contra o México, 2 agora contra a Noruega. Informação aqui, verídica, que desde Maradona não tem um jogador que faz dois gols seguidos em 2 jogos seguidos no mata-mata. Então o Bellingham vem aí, quem sabe ele faça mais 2 contra a Argentina e ultrapasse Maradona nessa marca, se tornando um desses craques geracionais que a gente vai ter. Então você tem caras que são as pontas finais dos seus times, mas provavelmente vai despontar para o Messi e para o Mbappé, né? Já que ele já tem mais gols também, esses 2 gols de vantagem fazem uma diferença assim nessa reta final, agora que tem poucos jogos, né? Mais 2 jogos garantidos para cada equipe, ainda tem a disputa de terceiro lugar, então tem tudo para ficar muito interessante, né? Entre o velho Messi e a joia, né? De 29 anos. 29 que o Mbappé tem? Não, é Acho que 28. ele é mais jovem. Deve 27. Ser 27, acho que é 27. Acho que é 27, tá bom de matemática. Então, assim, vai ter muito interessante. Capaz de dar eles na final de novo, então tem muita chance. Eu acho que vai ficar entre os dois. Por mais que eu esteja torcendo muito para a Inglaterra tem onde tirar outros gols, por mais que isso também não tenha sido refletido no torneio. A Inglaterra tem 13 gols na Copa. 6 do Kane, 6 do Bellingham e 1 do Rashford no primeiro jogo contra a Croácia. Então, é uma briga muito interessante, sim, para mim. Deixa eu escolher um logo, né? Acho que vai ser o Mbappé. Muito bem. E você disse bem, a Inglaterra tem 2 jogadores que podem decidir. Mas assim, a briga tem entre Messi e Mbappé, mas imagina um cenário. Vai que num dia iluminado, o Bellingham faz mais 2 gols, o Harry Kane faz 2 gols contra a Argentina. Já empata com o Messi que não vai disputar a final. Então, assim, tem até disputa de terceiro lugar, é verdade. Mas essa briga pode ficar em aberto, né, Edu? Eu acho que fica em aberto, sim. Eu acho que, como o Caio falou, acho que vai ficar entre o Messi e o Mbappé. E também não sei, caso tenha o terceiro... com certeza é o terceiro lugar. Caso tenha o Lionel Messi, caso tenha uma Argentina no terceiro lugar, eu não sei o quão o Messi estaria com vontade de fazer os gols. Eu não sei como que ele estaria, caso a Argentina fosse eliminada numa semifinal. Mas muito interessante isso que ele falou, quem tá com 6, o Bellingham com 6, sendo que a Inglaterra fez 13 gols, né? E o Mbappé com 8 é um negócio impressionante. Eu acho que ele vai ser o artilheiro da competição. Creio que ele faz contra a Espanha, talvez na final também. E um negócio curioso aqui também do Mbappé é que o Mbappé é um dos líderes de assistências do torneio. Ele está com 3, o Olise está com 5. Então acho que é um negócio interessante para a questão de participação de gols, né?
E um negócio negativo é que a única seleção que a gente não vê aí, que está na semifinal, é a Espanha, né? O artilheiro da Espanha é só o Oyarzabal com 4 gols. Isso mostra o quanto a Espanha está sendo deficiente no setor ofensivo, Cadu. É verdade, ainda tem o Dembélé com 5 gols aí, então a França realmente com um poderio ofensivo. E se for para palpitar alguém, eu também colocaria o Mbappé, até porque o cara fez 3 gols na final da última Copa, né? Então o cara é imprevisível. E para você, Teles? Se botar três pênaltis pro Messi, vai ser ele. Mas eu acho que, pensando em bola mesmo, quem tá jogando é o Mbappé, de gol, né? O Mbappé, por mais que ele deu mole de perder um pênalti contra Marrocos, né? Mas eu acho que vai ser o Mbappé. O Mbappé tem um time que funciona melhor para ele, um time que também joga para ele, não necessariamente todas as vezes, mas joga mais para ele. A Argentina depende só do Messi, então é mais difícil de chegar no gol do que o Mbappé, porque os companheiros são mais qualificados, mais bem treinados para conseguir chegar lá. E eu acho que vai ser o Mbappé. Muito bem, então Mbappé que inclusive também disputa com o Messi aquela questão da artilharia histórica, né, das Copas, e aí realmente o Mbappé tem mais umas 2 Copas aí, então eu acho que ele vai passar o Messi de fato aí nas próximas edições. Bom, a gente está chegando na reta final do programa e agora a gente vai para aquela pergunta final. Qual será a grande final da Copa, já que a gente projetou aqui tudo de Inglaterra e Argentina, França e Espanha, agora eu quero os palpites de vocês nessas semis e assim a gente definindo a grande final, começando pelo Caio. Cara, é difícil, porque a partir quando a gente chega na semifinal que você sabe que todo mundo que tá ali pode ser campeão, né? Eu tive esse sentimento ano passado com o Fluminense no Super Mundial de Clube. Se a gente não tivesse sido roubado pelo Chelsea, o Fluminense ganharia do Paris Saint-Germain cansado, eu te afirmo isso. O Fluminense, Renato Gaúcho, seria campeão mundial. Aquela camisa do Vasco que tá ali não é porque eu sou vascaíno, é um presente que eu ganhei, né? Eu sou fluminense, tá? Já tem alguns programas aqui que vão me defender, né? Mas eu acho, se a gente pensar para analisar campo e bola, final será França e Inglaterra. França e Inglaterra, olha só. Mas seus palpites nessa semifinal, quanto você acha que vai ser os 2 jogos? 2-0 para a França e 3-1 na prorrogação para a Inglaterra. Muito bem, prorrogação com emoção e tudo. E para você, o Rafael Teles? Me deixa fora dessa, cara. Meu Deus do céu, é muito difícil, sabia, cara? Ó, eu acho que Argentina e Inglaterra vai ser 3-1 Inglaterra. O Caio. Só queria falar também que a cortina do meu quarto, só para complementar o Caio também, a cortina do meu quarto. Assim... Aí, toma, chamou. É do Bellingham. Grande E vai ter gol do tamanho. Bellingham também. Então, você aposta? Inglaterra 3-1. Espanha e França, cara, muito difícil, cara. Eu penso que vai sair muito gol, mas eu penso também que não pode sair muito gol, porque, cara, muito difícil. Eu vou de 4-3, França. Quero gol. Muito Jogo do bom. século? Jogo Seria do um século. grande jogo. E para você, Edu? Ô, Cadu, pergunta difícil. Aí você quebra o comentarista mesmo. Você quebra com todo mundo aqui. Mas é o seguinte, eu acho que Inglaterra e Argentina, acho que vai ser uns 2-1 para a Inglaterra. Acho que a Inglaterra passa. O meu coração tá pedindo que a Inglaterra passe também. Mas um negócio que eu acho que... eu tô pensando muito nessa semana sobre esse jogo de França e Espanha. Como eu disse, as 4 seleções são as 4 melhores ranqueadas no ranking da FIFA, então tudo pode acontecer. Eu acho que no papel vai ser França e Inglaterra, mas eu tô sentindo que talvez pode acontecer alguma classificação da Espanha para a final. Eu não sei se seria muito absurdo pensar no 1-1 ou no 2-2, esse jogo ir para prorrogação e para os pênaltis. Então acho que nesse jogo aí tudo pode acontecer, Cadu. Muito bem. Eu acho que nessas semifinais aí, nenhuma final me surpreenderia. É claro que a França está jogando um futebol realmente espetacular, a grande favorita. Eu acho que foi até o Telles que falou que se a França não vencer essa Copa, vai ser lembrado por muito tempo como uma seleção que era grande favorita e não venceu, porque é até melhor do que a França de 2018, do que a França de 2022. Enfim, tá jogando futebol espetacular. Mas não me surpreenderia uma final Espanha e Argentina, uma final Espanha e Inglaterra, não me surpreenderia.
Mas eu colocaria a França na final e vou torcer muito para a Inglaterra ir à final, mas muito mesmo. Mas eu tô com a sensação que a Argentina vai para essa final, hein? Eu acho que pode ter aí a reedição, mais uma vez, de França e Argentina numa final Cadu, de Copa. Diga. e aí vai ser o tiratema, e aí eu acho de verdade, se a Argentina for pro final, vai ser 4. Vai ser no mínimo 4. Eu acho que não vejo a Argentina de forma nenhuma ganhando essa França, cara. Não vejo. Não vejo. Tomara. Porque não tem Cara, como, eu eu acho acho. que o Mbappé vai entrar com tanta raiva nesse jogo. Exatamente. Eu acho que ele faz os Vai. 4. Eu 5 acho que o gols do Mbappé faz os ditador 4. Mbappé. Pô. 5 Eu acho que ele gols. faz, cara. Ele É vai verdade. chutar todas as bolas, porque vai que der no pé dele. Ele vai driblar, ele vai partir para cima. Ele vai tampar na porrada, vai fazer cera. Cara, vai ser um jogaço, né? E eu quero a Inglaterra lá. Né? E eu imagino que o Mbappé Mas, esteja maluco para enfrentar a Argentina, hein? Porque o com ódio que certeza. ele tem daquela final, que ele faz 3 gols na final, e mesmo assim a França perde para a Argentina na final da última Copa, realmente o ditador Mbappé deve estar ansioso para esses 2 últimos jogos. Bom, chegamos então assim ao final do nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do Caio, do Rafael Teles, do Edu e de todo mundo que assistiu até aqui. Vou fazer aquele pedido que eu faço sempre, já despedindo dos nossos companheiros craques da opinião, pedir para você aí que está nos acompanhando se inscrever no canal, deixar o seu like e aí também, obviamente, seu comentário, divulgando para os amigos. Ainda teremos uma próxima edição do NA Debate na quinta-feira para falar tudo das semifinais que a gente projetou aqui hoje e projetar também já a grande final que já estará decidida. Bom, ficamos assim, um grande abraço, valeu, tchau!